amigos da radioatual.net e tvatual.com, que fazem parte do Grupo Atual de Comunicação, e hoje o assunto é Educação lança pesquisa de extensão sobre voltas às aulas presenciais. Aqui a gente convidou o ex-secretário João Medeiros para falar sobre esta polêmica que vem por aí. Antes disso, a gente vai falar também sobre as apostilas do programa Estude em Casa, e também a gente vai levar para você sobre o assunto, o que é IDEB. Bom dia, João Medeiros. Obrigado pela sua presença aqui na Rádio Atual, TV Atual, Grupo Atual de Comunicação. Bom dia, Márcio. Muito obrigado pelo convite. Bom dia aos telespectadores e a toda a população daqui do Taboão da Serra. Ok, João, vamos falar de um assunto, então vamos iniciar com o IDEB. 2019, a educação de Taboão da Serra chegou a atingir 6,8 na nota do IDEB. Como é que vocês conseguiram essa nota alta aqui para a cidade, João? Quando nós reassumimos a secretaria, nós tínhamos duas escolas na cidade com IDEB abaixo de 5, eram escolas com indicadores muito ruins, né? E logo após a vitória do Dr. Fernando na eleição, nós começamos a falar, o que é que nós vamos fazer principalmente com essas duas escolas, né? O que fazer? Então, naquele momento, nós pensamos num programa diferenciado de atividade com as crianças. E nós fomos pesquisar e descobrimos a MindLab, né, que são jogos educativos com base nas habilidades socioemocionais, um trabalho de sucesso que surgiu em Israel, implantado em vários países do mundo. Então, naquelas duas escolas, nós começamos um projeto piloto com a MindLab. Ao mesmo tempo, aparece no Brasil, logo naquele ano, o Khan Academy, que hoje é muito conhecido, foi até capa das páginas amarelas da Veja uns 15 dias atrás, né? E a Fundação Lehman trouxe para São Paulo. E eu já conhecia a história do Khan Academy, e eu fui até a Fundação Lehman e aí a gente conseguiu, Taboão da Serra foi aqui de São Paulo, a primeira cidade que conseguiu instalar o Khan Academy. Nesse caso, era matemática. Então, para os alunos do ensino fundamental, e as secretarias, as escolas teriam que ter um laboratório de informática com acesso à rede, né? Aí nós começamos esse Khan Academy, que é muito bacana, que foi um sucesso muito grande, né? Então aí começou o Khan Academy, com o MindLab e um programa de formação de professores naquela época, que se chamava-se o curso dos professores do ano inteiro, chamava-se Matemática Descomplicada. Então nós reunimos isso tudo e demos o nome, que foi o Matematicando, né? Então o Matematicando ele surge nesse contexto, e aí nós só pegamos as experiências, desde como trabalha a matemática do berçário, até o 5º ano, e depois foi aquele projeto que nós começamos a levar para o Parque das Hortênsias, o Matemática no Parque, que é um sucesso, as pessoas gostam muito. Então, do ponto de vista da matemática, eu acho que foi esse o caminho certo. Tanto que nos indicadores nossos, inclusive do IDEB, o IDEB dos nossos alunos, ele é superior em matemática, né? É uma coisa assim, meio, né? Porque de maneira geral, no mundo inteiro as crianças têm muita dificuldade em matemática. Então, normalmente, os alunos têm um indicador melhor em língua portuguesa, seguido de matemática. E aqui a gente tem a matemática em primeiro lugar. Bom, do ponto de vista da língua portuguesa, da leitura, nós começamos uma série de trabalhos literários. Então, nós começamos a entregar livros. Depois nós criamos um programa chamado Jovens Leitores, que a cidade conhece. Nesse programa, até esse ano, os alunos já receberam. E eles recebem uma sacola com livros. Esses livros são trabalhados em casa e na escola. Como desdobramento desse trabalho, nós criamos aquele evento Leitura nas Praças, né? E esse evento se espalha pela cidade e também, além do aluno consumir a leitura, nós começamos a fazer um trabalho do aluno produzir o texto, né? Lógico que é importante a leitura, é super importante ler o texto, mas o avanço
é fazer o aluno produzir o texto. Então nós criamos concursos, por exemplo, o nosso 7 de setembro que nós resgatamos, sempre com caráter pedagógico, sempre foi temático, e esse tema era estudado o ano inteiro na escola, e no ano seguinte nós fazíamos um concurso de desenho para as crianças menores e concurso de produção de textos para os alunos. E todos os anos a gente lançava o livro 7 de setembro. Então acho que é um conjunto assim, muito bem estruturado no campo da leitura, no campo da matemática. História, nós tivemos um projeto, o lançamento do livro de História da Bom da Serra, né? Então é um conjunto de projetos e de ações, né? Sempre pensando assim, numa gestão de resultados. Primeira reunião que eu fiz com os diretores de escolas, os supervisores de ensino, eu dizia o seguinte: o nosso trabalho aqui na educação, ele está fundamentado na gestão de resultados. É isso, bem resumidamente. Depois disso, 6,8, uma nota fantástica, uma das maiores notas da região, né? Então, o IDEB é um índice de desenvolvimento da educação básica. Esse índice foi criado para medir, né, os alunos no final do ciclo de aprendizagem. Então, quem se submete a essas avaliações são os alunos do 5º ano, que é o final desse primeiro ciclo, depois os alunos do 9º ano, que estão encerrando o ensino fundamental, e os alunos do ensino médio, quando terminam essa etapa e vão para o ensino superior. Então, o que essa prova Brasil faz? Avalia como o aluno saiu do 5º ano, como ele saiu do 9º e como ele saiu do 3º ano do ensino médio. Isso é muito importante porque no Brasil nós não tínhamos indicadores sobre a educação, né? Então esse IDEB ele é calculado da seguinte forma: os alunos submetem a prova Brasil em língua portuguesa e matemática e tem o fluxo da escola nesses 5 anos, né? Nesse primeiro ciclo. E o que é esse fluxo? É a questão da evasão, da retenção, etc. Então, somando isso, vai dar uma média, né? E a média do Tá Bom chegou em 6,8, é uma média muito alta, né? Aqui a gente sabe muito bem que nós estamos na região metropolitana de São Paulo. As regiões metropolitanas, seja de São Paulo, do Rio, de Recife, de Salvador, são as regiões mais complexas do ponto de vista de educação, né? Por conta das condições sociais, do fluxo migratório, né? Das condições de vida, etc. Então, no Brasil, os indicadores apontam assim: as regiões do interior, por exemplo, o interior de São Paulo, ele tem o melhor IDEB, é óbvio, porque é uma população fixa, o professor é fixo, né? Depois é a capital e depois a região metropolitana. Então a região metropolitana, ela apresenta um desafio enorme, não só na educação, na saúde, na segurança, no trânsito, tudo, né? Porque é a região que fica no entorno da metrópole, da capital. É um indicador bastante alto, é um desafio enorme, os professores têm que trabalhar muito, né? Haja muita proposta, muito exercício, muitas atividades. O nosso indicador aqui, o nosso IDEB é o maior da região e tem que lutar para manter. Eu acredito que 2020 ficou prejudicado em todo o país, né, com a pandemia. Acho que essa avaliação nem vai existir ou vai? O IDEB, você falou no começo de 2019, foi o ano da publicação, porque foi em 2018, então é a cada 2 anos, né? Então as avaliações elas foram feitas. Agora, o que acontece, Márcio? Em tão pouco tempo nós estamos no 3º ministro da educação, né? Não precisa falar mais. Então, o Ministério da Educação, não só da Educação, né, da Saúde, etc. O que acontece? Essas políticas todas, elas já não sabem o que vai dar. O que vai dar o IDEB. O que tem é muita crítica à organização do Ministério da Educação. Agora eu vou te dizer, Márcio, o grande debate hoje da educação também é o seguinte: é a questão do Fundeb. Porque o Fundeb é
o que dá condição de você ter os recursos para a educação. Por pouco não passa. Então, mas se não passa o Fundeb, aí o caos da educação. Mas foi por pouco, né, João? Agora é o seguinte, vamos lá. Falando em pandemia, João, você criou um programa Estude em Casa, né? Conta um pouquinho desse programa aí, né? Já dentro da pandemia do coronavírus. Esse programa é Estude em Casa. Como é que foi esse programa, João? Então, o que aconteceu? Começou a história lá em março, e agora vai suspender a aula. Nós não sabíamos, estava acontecendo tinha acontecido na China e em alguns países da Europa. Nós começamos a ver como que vai ser essa história, né? Então, a priori, ninguém achou que ia durar tanto, que ia chegar nessa condição, se volta ou não volta esse ano. A gente achava, bom, quem sabe em julho as crianças voltam para a escola, né? Então, como a gente tem esses laboratórios de informática, e vocês viram que ano passado nós entregamos um conjunto de tablets para cada escola com laboratório de informática. E os alunos, desde o primeiro ano, eles têm assim, uma facilidade com a tecnologia, porque eles têm aula de informática no currículo. Não é essa informática, são jogos, games, eles têm aula, é bem bacana o programa. Então, o que nós pensamos? Pensamos assim, bom, as crianças, além delas terem esse treino na escola há anos, né, eles vão conseguir acompanhar, né? Então, nós já tínhamos o Khan Academy, né, já tínhamos o Mind Lab, né? Então nós pensamos o seguinte, vamos produzir um material, só que é muito difícil, foi um terremoto na educação, né? Essa pandemia foi um terremoto, virou a escola de cabeça para baixo, eu nunca trabalhei tanto sem ter gente perto de mim, né? Então a gente dizia, né, Márcio, até então, olha, a escola é do século XIX, o professor é do século XX e o aluno é do século XXI. E agora? Como conviver? E agora chegou o XXI. Como é que nós vamos fazer, né? Então foi um desafio enorme. Então foram criados esses conteúdos, né? E os alunos eles acessam das suas casas, ou por computador, ou por celular, né? E tem também o material escrito, né? Foi produzido material escrito, os alunos recebem o material, a escola chama os pais, e eles vão, viu, Márcio, estão indo, as crianças fazem as lições, depois eles devolvem o material e levam um novo conteúdo, né? E aí outro desafio é assim, e agora esse professor, como que vai ser, né? Então, nós também entregamos naquele momento a coleção com os 12 livros para as crianças lerem em casa, e cada professor, cada equipe de professores foi preparando um projeto para trabalhar, né? Eu lembro que a gente propôs para os professores de arte, eles tinham que apresentar um trabalho, né? Porque estão em trabalho remoto, tinham que produzir um trabalho. E eu me lembro bem do tema que eu particularmente pensei bastante, ficou assim, evolução da figura humana na pintura, né? Então cada professor teve que produzir um trabalho para justificar o trabalho remoto. Porque como que você paga um funcionário público se não produz, né? Porque é um problema sério para a gente em relação ao Tribunal de Contas. Então nós organizamos a vida dos professores, como faríamos esse trabalho remoto, como isso se organizou. Olha, está bem tranquilo, viu? Eu vejo bem tranquilo, os professores produzindo excelentes trabalhos, e no campo da educação infantil, assim, que eu vejo muito educação infantil, arte, educação física, os pais, os professores, por conta própria, eles produzem vídeos incríveis, né? Isso foi espontâneo, né? Então, olha, mas cada coisa muito linda que os professores fizeram. Então, a nossa preocupação, Márcio, é assim, ó, poxa vida, nós somos professores, agora vou virar youtuber? É difícil, era muito difícil. Outra, né? Então, os professores trabalham e muito, foi um terremoto para todo mundo, né? Mas um aprendizado. Agora, vamos aguardar, né? Todo mundo está acompanhando. João Medeiros, então agora a gente vai entrar nessa polêmica que envolve o Brasil inteiro, que é volta às aulas presenciais, né?
Então, fica muito por conta do município, né? O governo federal não vai poder fazer nada, o governo do estado está fazendo, houve o 8 de setembro, deve passar para 8 de outubro, também está perdido, né? É normal que isso aconteça. Taboão da Serra está pensando na volta às aulas presenciais, no entanto, lançou uma pesquisa, que foi até capa aqui do Jornal Atual essa semana, né? Taboão da Serra resolveu fazer essa pesquisa. Como é que vocês bolaram? Vamos ouvir. Lógico, evidentemente, você pode tomar uma atitude monocrática, só o governo vai fazer. Então, vocês ouviram fazer essa pesquisa com os pais. Me conta aí como é que foi essa ideia. Então, vamos lá. Primeiro, por que as aulas foram suspensas? Foram suspensas por um decreto do governador. O governador do estado decretou as escolas do estado de São Paulo serão fechadas. Quando e por que essas escolas serão reabertas? Por um decreto do governador. Então, a primeira questão é essa. Quando ele aponta lá setembro, agora outubro, etc. tal, ele que vai ter que tomar atitude, porque se o decreto suspendeu, o decreto reabre, né? Agora, obviamente, eu acho que ninguém pensava que essa história é tão longe, né, Márcio? E vai ainda, né? Vai. E a educação, é muito claro, o artigo 205 da Constituição, ele fala assim: a educação é dever do Estado, da família e da sociedade. Então a gente tem que perceber, não está tendo aula presencial. A aula, o trabalho, a aprendizagem é na casa, mas é também responsabilidade da família. Agora as mães ficaram loucas, falaram, também não sou professora, porque aquilo virou tudo, né? E a mãe trabalhando, a criança gritando, né? Mas enfim. Agora, se a escola vai voltar, você tem que consultar a comunidade, eu acho que é certo, é certíssimo, né? Porque a frequência na educação ela é obrigatória a 75% nos ensinos fundamental e médio e 60% na educação infantil. Então você fala assim, se é obrigatório a frequência, se não tiver frequência, é retido por faltas, né? Mas surgiram aí deliberações do Conselho Nacional da Educação, também do Conselho Estadual, né? Sempre assim, no mínimo 200 dias e 800 horas, né? Então o que eles tiraram? Tiraram os 200 dias, né? Teria que garantir essa carga horária. Então está mudando, toda hora está mudando, né? Ninguém sabe. Você vê na Universidade Federal, abre, né? Até o final do ano é aula online. Por quê? Porque ensino à distância não é para criança. Ensino à distância é outro conceito. Isso não é ensino à distância, não é coisa para criança, nem para aluno de ensino fundamental e nem está previsto em lei ensino à distância para criança. Meu Deus, pesquisa pode dar de tudo. Dá de tudo. Vamos dizer o seguinte, vamos dizer o seguinte, se as mães dizem o seguinte, olha, 80% da pesquisa pode dar de tudo, né? Estou dizendo um exemplo, né? 80% das mães resolvem que os filhos têm que voltarem para a escola. Ou 80% das mães acham que não devem vir para escolas. Isso vai variar de cidade para cidade, cada uma tem um resultado. Como é que você acha que o governo deve proceder com tantas opiniões diferentes nesse sentido? Então, a pesquisa, ela é para você ouvir, não é a pesquisa que decide, porque no município tem um Conselho Municipal de Educação, no estado tem o Conselho Estadual de Educação, e quem decide também não é exclusivamente a Secretaria da Educação, é a vigilância sanitária, são os protocolos da saúde. Então a Secretaria da Educação ela tem uma parceria com a saúde, e a saúde é que vai definir em que condições se volta ou não volta. Ouvir a mãe, fundamental. Agora, as pesquisas que eu tenho lido aí, elas não diferem muito não. Assim, é estrondoso o número de pessoas que falam, a criança não volta. Isso é muito grande. Mas porque senão fica na responsabilidade. Que mãe que quer pegar essa responsabilidade se um filho pegar esse vírus na escola, né, Júnior? Ninguém vai querer, é o que deve dar a pesquisa de 80% a 90%.
Na minha opinião, eu acho que o governo deveria encerrar o ano letivo, que isso já aconteceu em alguns países, a Bolívia, por exemplo, me parece que o Peru está indo e o Chile está indo para esse caminho. E vão encerrar o ano letivo 2020, vão continuar com as aulas, vão parar, alguns vão continuar com as aulas online e vai até dezembro, até essa bendita dessa vacina chegar. Então, você faria isso? Se você dependesse de você faria o mesmo? Então, esta é uma tese bem defendida aqui no Brasil e fora do Brasil, né? Acho que vamos trabalhar com a realidade, né, Márcio? Já estamos em agosto, né? Se já vai para outubro, o que falta para encerrar o ano? Novembro, dezembro. Acho que, enfim, né? Agora... Com essas preliminares dessas pesquisas, já deu 80%, 90% das mães não querem, então já aproveitar, né? Então, mas eu insisto sempre assim, que a grande questão é como é que nós vamos resgatar o aprendizado dessas crianças. Então, se hoje a escola está organizada no ciclo, a Secretaria de Educação tem que fazer um trabalho assim, bem minucioso de verificar o seguinte: como que essas competências e habilidades que são ensinadas durante esse ano, como elas serão redistribuídas no contexto desse currículo, né? No contexto desse ciclo. Então é essa que é a questão, porque as crianças, elas aprendem, e tem criança que está gostando de estudar em casa, também tem essa pesquisa, as crianças gostam, se sentem autônomas. Então a hora que essas crianças voltarem para a escola, é saber o seguinte: é uma variação individualizada, muito séria e precisa, em que pé está essa criança. E a escola tem que criar um projeto, as escolas, as redes, elas têm que ter um projeto ou vários projetos de como trabalhar essas individualidades todas, né? Essa que eu acho que acho não, tenho certeza, os próximos prefeitos do Brasil têm um desafio enorme, mas enorme. Está na mão deles. Essa questão da educação. Nós só temos, infelizmente, 20 minutos só no nosso tempo. Gostaria de ser, um breve relato assim, gostaria de te perguntar, o futuro da educação no Brasil? A pergunta é difícil, mas eu acho que vai melhorar. Sacudiu tudo, foi um terremoto, né? A gente vê em vários textos assim também, uma nova visão, assim, valorizando o professor, vendo quanto o trabalho do professor é importante, como que esse professor ele está modificando, está mudando. Então, para mim, a educação ela vai ter que dar um salto enorme de qualidade. Eu não vou usar a palavra reinventar, porque eu acho meio complicado assim, mas enfim, qualquer coisa nesse sentido. Então, é esse o desafio. Os governos do Estado, o Ministério da Educação, que tem que dar apoio para essas secretarias, porque não é fácil, é um trabalho difícil. Veja aqui no Taboão, Márcio, são 30 mil alunos municipais, né? Em 1997, nós tínhamos 4 mil alunos no município. Está falando quando a gente dava assim, 4 mil uniformes, 4 mil tênis, hoje são 30 mil. Então você tem toda uma lógica, uma estrutura de como você trabalha. Então, a educação, ela vai ter que dar um salto de qualidade, mas com muita responsabilidade, não apenas dos governos, mas das famílias, porque sozinho ninguém faz a educação. A educação é parte do professor, da escola e também da família. João Deus, amado por uns, respeitado por outros, muito obrigado pela sua presença aqui, por essa participação aqui com a gente no Grupo Atual de Comunicação. Muito obrigado. As portas estarão sempre abertas para que você venha aqui e escolha quando você quiser para participar junto com a gente. Eu que agradeço, Silvio Márcio. Muito obrigado e agradeço muito essa preocupação com a educação das nossas crianças e adolescentes, porque eles sim, né, eles vão ser o futuro do Brasil e isso não pode ficar no discurso. Né? Tem que se converter numa realidade de um trabalho prático e efetivo para o bem da nossa cidade, do nosso país. Menos discurso, mais ação. É isso aí.
Ok, muito obrigado. Fique com a gente.